Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem com a vida. Estamos aí vivendo já o final do ano, né? Praticamente faltam 2 meses para encerrarmos 2022, já com 2023 batendo a nossa porta. O tempo passa rápido, né? É que nós estamos usando o nosso tempo, muitas vezes, em atitudes fúteis e acabamos não vendo o tempo passar. Temos que viver mais e desacelerar um pouco essa nossa pressa que nós estamos vivendo nos tempos atuais. Aliás, eu já comentei aqui uma vez e volto a repetir, que nós temos que mudar um pouco o nosso conceito de vida. O conceito de vida não é você estar o tempo todo apressado. E hoje a sociedade anda apressada. Você sai de casa correndo, volta para casa correndo, no trabalho você faz tudo correndo. E aí não é legal. Nós temos que dar uma desacelerada para que o nosso organismo possa funcionar de uma forma melhor. Você ter uma boa digestão, você ter boas horas de sono. Dormir bem é fundamental. Se alimentar corretamente, comer devagar, faz a diferença. E esse é o nosso tema de hoje, nutrição. Nós vamos fazer um bate-papo muito bacana com a nossa convidada que eu já vou apresentar, mas concluindo essa nossa abertura do programa, vamos desacelerar um pouquinho. Vamos tirar o pé do acelerador do tempo. Dizem que o tempo é o senhor da razão. E esse senhor é muito sábio. O Senhor chamado tempo. Ele tem muito a nos ensinar e temos muito a aprender com ele. Então, desacelerar faz a diferença. Pense nisso. No trânsito, por exemplo, você tem que usar a inteligência, é verdade? A pé, de bicicleta, de moto ou de veículo, um carro, você tem que também desacelerar. O número de acidentes em Joinville cada dia aumenta mais. Motivo? Pressa, desatenção. O que leva à desatenção? Muitas vezes a pressa. Está dirigindo, tocou o celular, você quer olhar para o celular, mas não olha para frente. Ou está no painel, às vezes, o telefone, aí você divide o telefone que está ligando lá, mandando a mensagem, e o horizonte no carro. Alguma coisa não vai dar certa. E aí você vai se incomodar. Pense nisso. Viver é bom, mas com qualidade de vida e atenção é melhor ainda. Muito bem, nós vamos conversar hoje com Ana Cristina de Souza Teixeira. A Ana é nutricionista e eu a recebo com muita alegria, sabendo de que é uma grande profissional. E o tema de hoje é nutrição. Ana, tudo bem? Tudo jóia. Tudo tranquila? Tudo tranquilo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Ana, eu fiz essa abertura do programa falando sobre pressa e você é uma jovem que já deve estar uns 5 anos como nutricionista, por aí? Isso? Isso? Nossa, acertei. É um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Vamos dizer aí 5 anos. Uma profissional que preza muito pelo que faz, que procura passar aos seus clientes uma orientação adequada no que se refere à nutrição. Eu li alguns artigos a respeito da alimentação do mundo moderno. E uma coisa que me chamou a atenção é que as pessoas que escrevem artigos ligados à nutrição falam de que nós estamos comendo errado, comendo com pressa, estamos digerindo mal o alimento e o alimento não está fazendo o seu papel dentro do nosso corpo. Você também é adepta desta realidade? Sim, isso está acontecendo mesmo, né, no mundo atual, devido, né, justamente à correria que tu acabou de mencionar. As pessoas não têm mais tempo de preparar os seus alimentos, né, de ir para a cozinha, cozinhar e estar ali preparando com temperos naturais, né, de uma forma consciente. E acabam trazendo para dentro dos seus lares ou comendo fora alimentos práticos e rápidos, né? Esses alimentos são riquíssimos, né, em carboidratos refinados, alimentos que são
que tem muito conservante. Agora, me diz uma coisa, quando nós falamos em alimentos pré-prontos e alimentos prontos, se eu fizer um alimento, por exemplo, eu cozinho hoje para comer amanhã, tem algum problema, Ana? Não, não tem problema, desde que esse alimento, né, seja armazenado da forma correta, certo, né? Guardado no recipiente, tapado, né, e armazenado na geladeira, não tem problema. Não tem problema. Ele não perde os nutrientes naturais por ficar menos tempo, ou seja, quanto mais tempo o alimento fica congelado, mais ele perde as suas propriedades? Sim, mas depende da quantidade de tempo. Se a gente estiver se referindo à questão de uma semana, eu não tenho tempo para cozinhar todos os dias, vou preparar o meu alimento da semana ali no dia de domingo para comer durante a semana, não tem problema nenhum. Claro que a gente tem que ter uma atenção ali com as frutas, né? Porque dependendo da fruta, goiaba, laranja, se a gente cortar elas e deixar elas num pote, elas vão perder ali a vitamina C. Então, a fruta, goiaba, laranja, entre outros, o ideal é a gente estar consumindo na hora, né? Cortar na hora e comer. Então, porque é um alimento que você pode dar uma lavada, a laranja você pode descascar e comer na hora. Isso. Eu sempre defendo uma atitude, pode dizer assim. Tem pessoas que não gostam, você acha que para descascar fruta é perder tempo. Eu gosto de pegar uma laranja e descascando ela devagarinho e fazer com que a casca não se rompa, fique uma só. Sim. Aí depois fica tipo de uma coroa, assim, né? Eu acho, porque a riqueza de você utilizar as suas mãos, e quem não tem sabe da dificuldade que é se alimentar. Para você descascar uma fruta, para você ter aquele prazer de tocar na fruta e de você levar à boca para comer, isso instiga o teu cérebro a produzir certos hormônios que melhoram, por exemplo, o teu bem-estar. Isso, exatamente, né? É igual a gente volta um pouquinho no passado de quando a gente apanhava a fruta direto, né? O fruto direto da árvore, era né? bom, né? A sensação era maravilhosa, né? Muito bom. O prazer, questão também, né? De não ter ali o agrotóxico no alimento, tá comendo um alimento ali puro, natural, né? Isso fazia toda a diferença, né? Faz a diferença. E hoje em dia é difícil você ver uma criança tirando a fruta do pé, né? Com raras exceções, às vezes os pais levam os filhos para o sítio, aí mostram, isso aqui é laranja, isso aqui é tangerina, porque as crianças que moram na cidade, moram num prédio, só vão ver as frutas na mesa, mas não sabem como é que é o pé, de repente, de uma fruta. Exatamente. E é importante ter esse contato também, né? Para saber o quanto é válido você preservar o meio em que você vive, né? Sim. E nós dependemos dele para a nossa alimentação, né, Ana? Faz a diferença. Faz toda a diferença. Agora, Ana, vitamina D, a nutricionista, a nutrição, e você está nessa área, ela também é adepta da reposição da vitamina D? Sim. Lembrando que, né, a questão ali da vitamina D, quando ela apresenta, né, um baixo, é bem comum aqui em Joinville, né, o pessoal ter deficiência de vitamina D, porque não pega muito sol, é uma cidade úmida. E como é que a gente faz para repor essa vitamina D? A melhor forma, né, da gente repor a vitamina D, ela é até considerada um hormônio de tão eficiente, de tão benéfica que ela é para a nossa saúde, a melhor forma é através do sol. É a gente pegar sol ali, pegar tipo de 10 a 20 minutinhos de sol, do horário entre meio-dia até as 2 horas, né? Que é o pico do sol, que o sol está mais quente. Então, esse é um horário perfeito para a gente ficar um pouquinho lá no sol, sem o filtro solar e adquirir essa vitamina D, né? A vitamina D é uma vitamina muito importante, porque se a gente tiver com deficiência de vitamina D, não adianta nem a gente, se no caso precisar tomar cálcio, algo assim, o nosso organismo não vai absorver. A gente precisa estar com a vitamina D, né, adequada. Em dia? Em dia. Agora, Ana, existe algum tipo de alimento que pode, de repente, suprir parte da deficiência de vitamina D que a gente tem no corpo? Não. A Não tem. vitamina D é só através do sol mesmo que a gente vai conseguir absorver ou através da suplementação, né? Não tem um alimento específico que diga, vamos comer esse alimento e a gente vai conseguir melhorar
é a vitamina C. Lógico, a gente precisa ter uma alimentação adequada, né? A gente precisa ter uma ingestão de vitaminas, né? Comer alimentos benéficos para que tudo, né, fique em harmonia ali. O nosso corpo, ele depende da nossa alimentação. Isso é uma coisa clara, lógica e objetiva. Sim. Se você se alimenta de forma errada, você sofre as consequências dessa alimentação. E a obesidade se tornou um problema sério no planeta inteiro. O Japão, que não tinha obeso, hoje tem obeso. O Brasil entrou já numa fase de obesidade, segundo o DataSUS, o InfoSUS, o número de obesos do Brasil disparou. A alimentação pronta, o famoso fast food, é o responsável, dizem os especialistas, por esse número cada vez maior de obesos. É difícil para nutricionista, por exemplo, incutir da cabeça de um obeso que ele deve mudar a alimentação, Ana? Essa é uma tarefa árdua do nutricionista, né? Sim, é uma questão que exige muita paciência, né? Tanto da nutricionista quanto, né, do paciente. Por quê? A partir de um momento que a gente entra no mercado para fazer as nossas compras, praticamente tudo que está lá dentro é carboidrato refinado, né? Exceto ali a parte de hortifruti, né? Frutas, verduras, e ali o açougue, né? Que vai vender a carne, ali a proteína. Tirando essa parte, é tudo carboidrato refinado. Tudo tem conservante, tem aditivo químicos, então isso contribui muito para essa obesidade, né? Lembrando que existem 2 tipos de carboidratos, né? Porque a gente tem que cuidar na hora de explicar, porque tem pessoas que têm medo do carboidrato, acham que o carboidrato é um vilão, mas não é que ele é um vilão. Eu vou explicar. Existem 2 tipos de carboidratos, os carboidratos simples e os carboidratos complexos. Qual que a gente tem que comer, que a gente deve comer? A gente deve comer os carboidratos complexos. E quais são eles? Batata doce, aipim, a batata inglesa, macarrão integral, inhame, cará. Esses são os carboidratos complexos que geram energia para o nosso corpo e a gente precisa deles, né? Lembrando que o carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Então, não tem como a gente tirar o carboidrato da nossa dieta. Agora, indo para o carboidrato simples, que é os carboidratos refinados, né? Os simples que a gente precisa ficar longe, vai entrar ali farinha branca, bolacha, biscoito, refrigerante, suco, né? Esses alimentos açucarados. Então, esses são os carboidratos ruins que contribuem para o ganho de peso, que fazem mal para a nossa saúde, que inflamam a nossa microbiota intestinal, né? Que hoje em dia, grande parte das pessoas, elas estão inflamadas, né? Problema de sinusite, renite, dermatite, né? Essas doenças do IT, elas são devido à inflamação pela má alimentação. Né? Lembrando que esses alimentos, eles inflamam a nossa microbiota intestinal e é lá na nossa microbiota intestinal, no nosso intestino, que é feita a absorção de vitamina. É lá no nosso intestino que a gente vai produzir a serotonina, que é o hormônio da felicidade, né? Que dá a sensação de prazer. Então, se a gente está com a nossa microbiota inflamada, a nossa célula, ela não consegue absorver essas vitaminas. Então, a gente fica doente, hoje em dia, né, se fala muito em ansiedade, em depressão. Isso tudo está ligado com a nossa microbiota, né? Porque se a serotonina baixa, o que acontece? A gente fica depressivo, fica ansioso, fica triste, fica sem ânimo. Então, a alimentação, ela está ligada a todas as doenças, né? Todas as doenças inflamatórias, principalmente, têm ligação com a má alimentação. É interessante essa sua colocação a respeito do carboidrato simples e o complexo. Eu, como leigo, imaginava que carboidrato era tudo uma coisa só, mas ela tem uma separação, né? Tem o carboidrato que vem da terra, isso, que no caso são a batata, inhame, cará. Você pode comer todo dia, não tem problema nenhum? Então, o que acontece? Cada paciente tem uma necessidade energética individual, né? Um é diferente do outro. Então, o nutricionista, ele vai, né, calcular essa necessidade energética do paciente e ele vai elaborar um plano alimentar onde o paciente entra, né, onde fica em déficit calórico.
para conseguir emagrecer. Ou se, né, a necessidade for um aumento de peso, o nutricionista também vai fazer esse cálculo para colocar o paciente, né, no peso ideal, na eutrofia. Então, dá para comer sim esses carboidratos complexos, mas na quantidade correta, adequada. E quem vai adequar essa quantidade é o nutricionista. Ele vai, por exemplo, pegar o peso, a altura. É como se fosse uma entrevista, vou dizer assim, né? Senta com o nutricionista, o que você come de manhã? Ele vai fazer um balanço da vida da pessoa no quesito alimentação, é isso, Ana? Isso. Durante a consulta é realizada uma anamnese, né? Nessa anamnese vai ser perguntado o peso, altura, idade, horário do café da manhã, horário do almoço, horário do jantar, se o paciente treina, né? Qual que é o horário do treino, para o nutricionista estar podendo colocar um pré-treino e um pós-treino, se ele dorme bem à noite, porque, né, o sono é muito importante no processo de emagrecimento, como é que está o intestino dele, se está funcionando direitinho, se ele consegue todos os dias ao banheiro. Então, é uma anamnese, né, uma entrevista com o paciente, uma investigação para poder elaborar um plano alimentar onde vai, né, ajudar a resolver ali o problema, né? É importante falar sobre isso, porque às vezes as pessoas dizem, não, eu faço em casa o meu regime mesmo, eu vou fazer um regime em casa. Fazer um regime por conta própria, de repente, não vai ter o mesmo resultado do que uma reeducação alimentar orientada por quem entende do assunto, né, Ana? Exatamente, porque além desse cálculo ali da questão energética, que é a necessidade do paciente, tem a adequação dos macronutrientes, né? Que é o carboidrato, a proteína e os lipídios. O nutricionista sabe distribuir esses macronutrientes numa forma adequada, né? Onde o paciente não vai entrar em deficiência de vitaminas. Então, quando a pessoa vai fazer sozinho, vai seguir, vou fazer uma dieta sozinha. O que acaba acontecendo? Ele faz uma restrição, ele faz um déficit calórico muito grande sem necessidade. Ele não precisaria estar passando fome para emagrecer. Ele consegue emagrecer comendo na quantidade correta, né? É só buscar a ajuda de uma nutricionista. É muito perigoso fazer, né, dieta sozinho, porque o que acontece? A pessoa, ela inicia, às vezes ela até consegue perder uns quilinhos, mas logo ela acaba desistindo, porque ela não aguenta, né? A grande maioria, quando vai fazer uma dieta sozinha, a primeira coisa que ela pensa é, vou tirar carboidrato, porque carboidrato engorda. Só que não, a gente precisa do carboidrato, né? Como eu falei anteriormente, a gente precisa dos carboidratos complexos. É o que nos dá energia. Sem eles, a gente não tem ânimo para fazer nada, nem para ir lá na academia treinar, nem para fazer uma caminhada. Então, a gente precisa da ajuda da nutricionista. Importantíssimo esse recado aí. Muito bem, nós estamos conversando hoje com Ana Cristina de Souza Teixeira, ela que é nutricionista e atende também na Policlínica Social Saúde. Se você não tem plano de saúde, você deveria se informar sobre a Policlínica Social Saúde. É uma nova proposta de saúde, atendimento de saúde com um valor que você não vai imaginar. Vale a pena você se informar. Policlínica Social Saúde atende várias especialidades com um preço super em conta. Eu sei porque eu fui lá e vi, não é porque eu estou fazendo aqui a mídia deles não. É uma realidade. Policlínica Social Saúde. Acesse lá na internet e você vai ver as vantagens que você vai ter de aderir à Policlínica Social Saúde. Nós temos um intervalinho rápido. Depois da volta do intervalo, a Ana vai falar um pouquinho mais sobre doenças inflamatórias e a importância da alimentação. Esse é um tema que nós vamos abordar no próximo bloco e é importante. Pessoas que têm processos de inflamação constante e isso pode ser causa da alimentação errada. Intervalinho rápido, o programa Saúde e Companhia volta em instantes. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, hoje conversando com a nutricionista Ana Cristina de Souza Teixeira, ela que atua lá na Policlínica Social Saúde. Você pode mandar uma sugestão para o programa através dos nossos endereços eletrônicos, está na telinha aí, o José já colocou, é o nosso WhatsApp, o meu WhatsApp particular e também o meu e-mail.
Se você quiser sugestionar um tema para ser abordado no programa, fique à vontade. O nosso trabalho é feito para você, que é a razão do nosso trabalho, você telespectador da TV da cidade. Ana, esse tema, alimentos anti-inflamatórios, isso aqui é um negócio muito bacana porque hoje muitas pessoas vivem abaixo de medicamentos anti-inflamatórios. Qualquer coisinha anti-inflamatório. E não sabe ele que tomar medicamento anti-inflamatório é maléfico para o fígado e para os rins. É um negócio sério. Nós conversamos não faz um tempo com um médico que atua na área, área renal, e ele me falava, disse, Arivan, o número de pessoas com problemas renais, porque tomam anti-inflamatórios e acha que está fazendo um grande negócio, é muito grande. O medicamento ele faz mal para o fígado e para os rins. Quando ele é indicado por tempo determinado, ele não faz tanto mal. Porque o ideal é você não tomar o remédio, mas se você precisa, tem que tomar por tempo determinado. Se o médico disse 5 dias, um comprimido por dia, tem que ser 5 dias, um comprimido por dia. Mas muitas pessoas compram uma caixa com 20 comprimidos e deixam lá. Aí tomam 5 dias, melhora um pouquinho, não volta no médico, aí daqui a pouco o problema volta, ele dá-lhe tomar anti-inflamatório de novo. Não sabe ele que ele está fazendo que o rim sofra. E daqui a pouco o rim entra em colapso e a pessoa vai ter que fazer hemodiálise. E acontece muito isso. Ana, fale um pouco sobre alimentos anti-inflamatórios. Existe isso, é verdade? Sim. Existe, né, os alimentos que ajudam, né, a desinflamar o corpo. E esses alimentos, né, nós temos a cúrcuma, né? Que é cúrcuma. É um anti-inflamatório, antioxidante poderoso, né? Tá ali nos top. A gente tem também a canela, gengibre, o alho. Temos frutas vermelhas, né, como a amora, morango, mirtilho, a uva, né, são todos alimentos anti-inflamatórios, né, antioxidante, que ajuda a desintoxicar o nosso organismo. A gente tem também o alho, né, o alho eu já falei, temos o brócolis também, que vai ajudar isso. E também temos os ômegas 3, né, o ômega 3, que ajuda também ao anti-inflamatório, antioxidante. Ali vai entrar linhaça, temos o atum, sardinha, salmão, a chia também. Então, a gente tem bastante alimentos, tem uma gama de alimentos que a gente pode estar trazendo para o nosso cardápio para poder melhorar essas inflamações, né? Melhorar a nossa saúde. É importante falar sobre isso, porque às vezes a pessoa diz assim, eu vou comer alho. Alho é uma coisa que dá um mau hálito, depois a gente fica com aquele cheiro. Mas existem formas de você fazer o alho, utilizá-lo ele, que não traga esses problemas também, né, Ana? Sim, exatamente. Hoje em dia também a gente tem a cápsula de alho, né? A pessoa não precisa estar, se não quer comer, picar, para não ficar com cheiro na mão. Pode estar comprando e ingerindo a cápsula de alho. Ele tem o mesmo nutriente que tem o alho normal. Sim, é um alimento anti-inflamatório. Agora, alho poró, você já ouviu falar? Sim. Eu gosto muito de alho poró. Eu faço no arroz, faço salada, faço pizza com alho poró, carne, ao invés da cebola, eu uso o alho poró. O alho poró também é um alimento, podemos dizer assim, importante? Sim, ele é importante, sim. Esses alimentos, né? Cebola, alho poró, pimentão, todos os legumes, verduras, né? Eles são todos considerados alimentos importantes que a gente precisa trazer para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, para o nosso cardápio. Importante, bacana falar sobre isso. Peixe em lata, o enlatado, a sardinha, por exemplo. A sardinha segundo dizem, é um peixe que tem muito ômega 3. Mesmo enlatado, ela tem o ômega 3 concentrado ali? Sim, ela tem o ômega 3 concentrado, né? Existem estudos, né, falando sobre a contaminação ali com metal, né, com metal pesado da lata, mas não chega a ser nada significante assim, de uma forma que vá causar um problema muito grave à saúde. Então, se a gente não for consumir todos os dias, eu vou comer todos os dias, né, o produto enlatado, todos,
lá uma vez ou outra, não tem problema nenhum. Agora, o melhor é mesmo você ir na peixaria e comprar sardinha. Isso, exatamente. Né? Seria o ideal, né? Isso. Uhum. Agora, se eu comprar a sardinha, eu vou... Aí vem a promoção da sardinha e agora vem a época, verão. Sardinha é um alimento que deveria ser muito mais utilizado pelo brasileiro e não é. O brasileiro não come tanto peixe como deveria. Né? E você falou que os alimentos do mar são essenciais também no quesito vitamínico. Se eu comprar a sardinha e congelá-la, ao invés depois de usar a sardinha em lata, eu vou descongelar ela lá do congelador. Congelando ela não é tão, ela não fica tão maléfica quanto na lata? Não, se a gente for colocar ali na balança, é preferível a gente congelar, comprar ela, congelar, né, e consumir ela depois. Se ela for congelada de uma forma adequada, né, armazenada certinho, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, até porque quando vem a época da sardinha, dá um preço bom, se compra, congela em partes que você possa descongelar e utilizar ela toda, não depois recongelar de novo, né? Descongelou, tem que usar. Seria o ideal, né, Ana? Sim, isso. Congelar uma vez só, né? Descongelar, já prepara ela e utiliza finaliza. Numa boa. É bacana falar sobre a ingesta de peixe. A nutrição, ela indica muito a ingesta de alimentos oriundos do mar, né? Sim. O peixe principalmente, né? O peixe, o frango. A gente, né, tenta cuidar ali, tem que cuidar para não abusar da carne vermelha, né? Porque ela já é uma carne mais pesada. Então a gente procura sempre orientar o paciente a ter uma alimentação mais à base de peixe e frango. Os alimentos oriundos do mar, os frutos do mar famosos, eles têm um valor nutricional. Ele não tem gordura, mas no fundo tem, né? O salmão, por exemplo, tem uma gordura que é o ômega 3. Sim, que é uma gordura boa. A sardinha também. Sim. O camarão, por exemplo, o camarão tem colesterol, tem que evitar. O camarão já é um pouco suspeito, tem que comer, mas não pode ser exagerado também, né, Ana? Sim, mas o que vai ficar mesmo ali dentro da nutrição, né? O mais saudável, o mais indicado, realmente vai ser os peixes. Os peixes. Os peixes. Ostra, marisco. A gente tem que ter um pouco de cuidado com esses alimentos, porque, né, eles acabam sendo um pouco mais fortes. Então, tem pacientes, pessoas que vão comer, vão ter alergia, vão ter, né, algum problema, né, no intestino, algum problema inflamatório, né? Aí não convém, não convém. Agora, o vegetariano, Ana, como é que você vê o vegetarianismo? E tem tido um crescimento muito grande no mundo, né? A nutrição tem uma ala que prega o vegetarianismo ou não? Sim, a gente recebe muitos pacientes, né, que são vegetarianos. Então, é possível ter uma alimentação super adequada, tá em dia com as vitaminas, né, ter uma saúde boa sendo vegetariano, né? A gente consegue, através das verduras, leguminosas, a gente consegue ter uma alimentação adequada sim, né? Agora, criança e vegetariano. Você também, de repente, uma mãe vegetariana e ela vai gestar uma criança. Essa criança pode nascer com certa deficiência em função da mãe ser vegetariana? Não necessariamente. Se a mãe estiver fazendo acompanhamento com uma nutricionista, né, com um cardápio adequado, é pouco provável que isso aconteça, né? Uma grande deficiência por falta de carne é a vitamina B12. Mas, quando a gente olha para esse ponto, a gente tem pacientes que fazem, né, uso da carne diariamente e também tem deficiência de vitamina B12. Então, não tem como a gente comprovar que o vegetariano vai ter deficiência de vitamina B12, né, desde que ele esteja comendo direito, né, da forma correta, suprindo, né, esses nutrientes. É importante falar sobre isso, porque a pessoa acha que não, eu não quero mais comer carne, eu vou só partir para o vegetal. Mas para você partir para o vegetal, tu tem que ter um acompanhamento para ter
um cardápio a cada dia da semana para você não só estar ingerindo um determinado tipo de alimento. É por aí, Ana? Sim. O nutricionista, né, eu sempre dou 2 ou 3 opções de cardápio. Então, para vegetariano. Isso. Então, ele vai ficar 30 dias até o retorno com aquele cardápio, com 3 opções. Certo. Ele vai voltar no retorno dele e esse cardápio vai ser adaptado. Então, ele vai ter variedades, né? Ele vai ter variedades de alimento. Agora, a pessoa que não gosta de praticar o vegetarianismo, ele vai partir para proteína animal. Só vai comer proteína animal. Você já recebeu algum paciente que queria partir para esse... Diz assim, ó, eu só quero comer carne, não vou comer proteína nenhuma natural. Sim, eu tenho pacientes bem carnívoros, né? Mesmo? É normal Radical? a gente receber pacientes bem carnívoros que gostam bastante de carne, pede, coloca no meu café da manhã, proteína, coloca e tal. Não é nem tão problema, né? O problema é quando eles têm dificuldade ali para estar comendo a salada, verdura, não gostam de comer frutas. Então, aí sim, a gente tem um problema bem sério, né? Mas conversando tudo, a gente adequa, né? Na quantidade certa. Lembrando que existe um cálculo de proteína. Então, a pessoa não pode comer a carne à vontade. Ela precisa estar dentro desse cálculo para ingerir a quantidade adequada. Qual é a quantidade ideal de proteína animal a ser ingerida por um ser humano normal? Eu digo normal é assim, a pessoa que, né, come normal, não é aquele que glutão. Sim, depende, né? A gente vai fazer o cálculo e vai ver essa quantidade. Vai variar ali de 1,5 a 2 por quilo, né, de peso do paciente. Então, existe um cálculo para a gente saber essa quantidade ideal. Sim, o peso, a altura... Para poder definir... Na verdade, o cálculo da proteína, ele é feito de uma forma diferente, né? Ele é feito através da divisão ali dos macronutrientes, que é o que eu estava, né, explicando anteriormente, que é a proteína, o carboidrato e o lipídio, né? A gente divide de uma forma correta e passa essa quantidade para o paciente. Agora, quando nós falamos em alimentação saudável, nós falamos, por exemplo, da ingesta de proteína animal e proteína vegetal. Qual é o alimento vegetal que tem mais proteína? A gente vai encontrar no grão de bico. Grão de bico. Maravilhoso, é o grão da felicidade, né? O grão da felicidade. Porque ele é percussor de triptofano, né? Ele vai aumentar ali a serotonina, que é a sensação de prazer, é o hormônio da felicidade. Grão de bico. Então, o grão de bico é maravilhoso, ele tem que estar no nosso prato, assim, né? A lentilha também tem proteína, a gente vai encontrar proteína na lentilha. A gente tem a vagem, temos diversos alimentos, né, que tem proteína vegetal. Carne de soja. No Brasil, quando chegou, foi uma sensação. A carne de soja, ela pode nutrir a pessoa com os mesmos nutrientes da carne bovina ou da carne suína ou não? Ela não é, a proteína de soja, a gente não pode dizer que ela é uma carne, né, uma carne vegetal que vai ter, tipo, a vitamina B12, que a gente vai encontrar ali vitamina nela. Mas, se a gente consumir a proteína de soja, né, com a verdura, com o legume, com a fibra, né, com a leguminosas, que seria o grão de bico, ou o feijão, a lentilha, não tem problema nenhum. Ele vai agregar. Isso. E vai fazer com que essa agregação se torne benéfica. O grão de bico, o ideal do grão de bico é você cozinhá-lo bem ou deixar assim ele em meio cozido? O grão de bico, a gente deixa de molho ele, né? Escorre a água, tipo, deixa de molho de um dia para o outro. Eu gosto de deixar de um dia para o outro. E de vez em quando passou ali perto, troca a água, coloca uma água nova, né? Que ele tem uma espuma, então a gente vai tirando aquela espuma. Certo. Depois a gente coloca ele na panela de pressão para cozinhar. Como é que a gente vai saber quando ele está pronto? A gente vai apertar ele, que nem aperta um bago de feijão, e ele tem que sair a pelezinha, ele tem que estar mole. Ele não pode estar muito mole, ele tem que estar tipo um bago de feijão. Pronto, está perfeito. Desliga. É só tirar a água, desliga, tira a água.
tempera, né? Da forma que quiser, tempera. Ou então faz snakers, né? Eu gosto, até tenho receitas no meu Instagram ensinando como preparar o grão de bico, como fazer snakers de grão de bico. É um alimento maravilhoso. E que dá muita... A pessoa não vai comer demais, vai ficar também, não vai engordar? Não, porque, né, se tiver com a nutricionista, sendo acompanhado pela nutricionista, vai comer a quantidade correta. Agora, entre comer bem e comer muito, tem uma diferença? Tem. Qual é a diferença? Tem uma diferença. A grande maioria das pessoas, né, às vezes eu recebo no consultório, quando eu monto o plano alimentar que eu vou entregar, elas olham para o plano e elas dizem, Nutri, eu não como metade disso, eu estou engordando. Se eu for seguir o teu plano, eu vou engordar muito. Eu digo, não vai, pode confiar, né? E a pessoa vai e volta depois de 30 dias feliz, porque antes eu não comia e engordava, e agora eu estou comendo e eu estou emagrecendo. Por quê? Porque a gente, né, o nutricionista, ele vai trabalhar com alimentos de baixa caloria. Né? Não é alimentos calóricos, não é alimentos que vão contribuir para que esse paciente engorde, né? A pessoa vai ver achando que é muito e, na verdade, sim, é o ideal. É o ideal. Agora, entre comer rápido e comer devagar, tem diferença no quesito você engordar? Tem muita diferença. Quando a gente começa a nossa refeição, o nosso cérebro leva até de 20 a 30 minutos para entender, para receber informações que a gente está se alimentando. Então, se a gente sentar para comer, baixar a cabeça ali, começar a comer muito rápido, comer em 10 minutos, né? Bem comum ver pessoas comendo assim muito rápido, ou mexendo no celular, distraído com o celular, a pessoa vai comer mais do que deveria, né? Então, ela só vai comer a hora que a barriga começar a doer, ficar estufada. Então, sim, a pessoa precisa ter uma refeição ali que dure de 20 minutos a 30 minutos. De 20 a 30 minutos? Sentar com calma, tirar o celular de perto, é um momento sagrado, é um momento que a gente vai comer, a gente precisa se concentrar no que a gente está comendo, né? Entender que a cenoura ali tem vitamina, que o brócolis tem vitamina, que aquilo ali está nutrindo o nosso corpo. Então, é algo assim que a gente precisa trabalhar também, que tem que ter esse tempo, né? Não dá para comer muito rápido. Agora, eu conheço pessoas que comem em 5 minutos, Ana. Essa alimentação com certeza não vai bater legal, né? Não. Ele não mastiga. Isso. Nós temos, segundo eu li, tem que mastigar de 20 a 25 vezes o alimento, é verdade? Sim, isso? A gente tem que mastigar o alimento até ele virar uma papa na nossa boca. Certo. Ele tem que desmanchar na nossa boca. Depois a gente vai engolir ele. Outra coisa também, evitar de tomar líquido junto com a refeição. E muito se faz isso, né? Muito se faz. Comum, né? Principalmente refrigerantes ou sucos, né? Que são doces, né? Tem açúcar ali. Então, isso também vai contribuir para que o paciente, o indivíduo, engorde, ganhe peso. O ideal, então, na alimentação é não tomar nada. Depois que comeu, pode tomar um copinho d'água, alguma coisa assim? Sim, mas o ideal mesmo é aguardar 1 hora. 1 hora? 1 hora. Poxa, tá aí uma boa dica. Deixar a comida fazer a digestão, depois a gente vai lá e toma água. Toma aguinha. Legal. Nós estamos conversando hoje com a nutricionista Ana Cristina de Souza Teixeira. Nós vamos ao intervalo comercial. Na volta, vamos falar sobre um assunto interessante que interessa muito aos homens e às mulheres também. Mulher na menopausa e a alimentação. Por que eu falei homem? Porque tem muito homem que se estressa com a mulher quando a mulher está na menopausa, né, Ana? O cara tem vontade de sair de casa, sair de manhã só voltar à noite. A alimentação para uma mulher que está na menopausa, tem uma alimentação assim, adequada que pode dar a ela até uma saciedade, que ela fique mais calma, mais tranquila? A Ana responde essa pergunta, após o intervalo comercial. Nós voltamos em instantes. Muito bem, estamos de volta com o Saúde e Companhia, lembrando sempre da Policlínica Social Saúde. Se você quiser se informar sobre as vantagens de você se associar à Policlínica Social Saúde, digite lá, Policlínica Social Saúde no Google, e você vai ver as vantagens que você vai ter. É um plano diferente, com muitas vantagens e por um preço muito bacana. Ana, menopausa e alimentação. Até que ponto a nutricionista pode ajudar a mulher menopausada a tentar
fazer com que aquele ímpeto que ela tem durante a menopausa seja atenuado? Se tratando, né, de nutrição, a nutricionista tem total, né, autonomia ali para ajudar a paciente nessas questões. Porque quando a mulher está na menopausa, é muito comum ela ter alteração de humor, ela ter fogachos, né? Então, a nutricionista vai entrar ali com o alimento certo para estar ajudando ela a controlar esses sintomas, né? Questão ali, alteração de humor, a mulher quando está na menopausa, ela fica ansiosa, algumas ficam deprimidas. Então, a nutricionista vai trabalhar com alimentos percussores, triptofano, que vão aumentar a serotonina, né? Que é o hormônio da felicidade, onde vai estar ajudando a melhorar esse humor da paciente, para ela não ter tanto essa alteração. Chás também, né? Chás, alimentos, né? Em geral, frutas, verduras, o ômega 3, né? O atum, sardinha, salmão, esses alimentos, né? Para estar ajudando a controlar esses sintomas. Então, o alimento pode fazer diferença, porque tem muita mulher que, quando fica na menopausa, chocolate, refrigerante, café. A mulher na menopausa tem que dar uma tiradinha no café do cardápio? Tem que diminuir um pouco, porque o que acontece? A mulher na menopausa, ela já fica ansiosa, né? E o café, ele potencializa ainda mais essa ansiedade, né? Por conta da cafeína. Então, a nutricionista passa chá, né? A gente tem chá da folha da amora, para ajudar a controlar o calor. Tem chá calmantes, né? Então, a gente tenta melhorar essa questão ali. Agora, quando se fala em comer, a gente fala em prazer, né, Ana? É bonito você ver uma mesa com alimentos coloridos, com alimentos frescos e poucos alimentos industrializados. Eu sou adepto do descascar mais e desembrulhar menos. Não sei se você também concorda comigo. Sim, com certeza. A nutrição prega muito isso, né? Eu ouvi isso de um médico, um amigo meu, que é angiologista. Ele disse: Arivan, eu converso muito com as minhas pacientes e meus pacientes. Ele trabalha na área de cirurgia vascular e diz: vamos descascar mais e desembrulhar menos. Esse é o caminho para uma vida mais saudável. A nutrição bate muito nisso também? Sim, bastante, né? Quanto mais a gente puder evitar os alimentos industrializados, né? Embutidos, né? Que são alimentos ricos em nitrito, em nitrato, que inflamam o nosso corpo, né? Eles inflamam a artéria, os vasos sanguíneos, até eles provocam um infarto. Então, esses alimentos precisam ser evitados. Eles são considerados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, alimentos cancerígenos. São tão prejudiciais quanto, né, o tabaco e o álcool. Para exemplificar quais são esses alimentos, né? O salame, peito de peru, mortadela, hambúrguer, esses embutidos, né? Então, esses contribuem muito, né, para prejudicar a nossa saúde. Agora, as pessoas dizem: mas eu vou deixar de comer, que comer é um prazer, nós temos só uma vida, eu vou deixar de comer linguiça, salame, que eu gosto, porque isso vai fazer... Isso é mentira. Mas está comprovado de que tem um certo malefício, né, Ana? Sim, é comprovado pela OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, que sim, eles são alimentos prejudiciais à saúde. Você gente pode precisa usar, evitar. Mas usar moderado, né? Ou seja, não comer toda semana, ou todo dia. Usar moderado pode, Ana? Sim, mas toda semana já não é mais moderado, né? A pessoa comer toda semana. Vamos dizer assim: eu tô com vontade de comer, vamos deixar para comer lá um mês, né? Depois espera mais um mês. Não dá para comer toda semana, não tem como ter esses alimentos no cardápio, né? Como é que faz para diminuir o sal na alimentação, Ana? Esse é um outro tema que a nutrição fala muito. Sim, né? É super importante. Tanto o sal quanto o açúcar, né? Isso. A gente consegue diminuir o sal substituindo ele por temperos naturais, né? Orégano, chimichurri, lemon pepper, esses alimentos. Então, claro que a gente ainda vai usar um pouquinho de sal, mas a gente consegue diminuir eles usando esses temperos, né? Outro fator bem importante é a gente evitar
Caldo quinó, sazon, esses temperos industrializados, porque eles só têm sódio e gordura, só vão contribuir, né, para o paciente ele engordar. Agora, seria assim, permita a dona de casa que use esses temperos, como você falou, esses prontos já, e ainda coloca um sal. Se eu eliminar o sal e colocar só o tempero, já seria alguma coisa ou não? Sim, é excelente, né? Tirar o sal ali e usar o tempero. Até eu tenho receitas postadas de como fazer o caldo quinó em casa, Fazer né? em casa? Fazer em casa, pega a forminha de gelo, joga os temperinhos naturais ali, coloca o azeite de oliva e congela. Quando for fazer comida, descongela e usa, né, aquele quadradinho ali na comida. O natural. Natural. É muito mais saudável. Com certeza. E o açúcar? Açúcar é outro vilão também, né? Que é muito bom, né, por sinal, né? O açúcar, ele é um anti-inflamatório, né? Ele tem o poder de inflamar o corpo de uma forma absurda. Então, o açúcar a gente precisa tirar da nossa vida, não tem um meio termo, né? Não tem como eu dizer, não vamos usar açúcar de uma forma moderada. O açúcar é algo que precisa ser tirado completamente, né, do cardápio. A frutose, que é açúcar da fruta, isso não é tão maléfico? Não, a frutose da fruta não é a mesma, né? Frutose que a gente encontra lá na caixinha do suco, no mercado, é diferente. A frutose da fruta, sim, a gente pode comer, não tem mal nenhum em estar comendo, a não ser que o paciente ele seja diabético e tem que ter uma atenção maior, trabalhar com frutas de baixo índice glicêmico. Mas, tirando isso, não tem problema. A gente pode comer a fruta, deve comer a fruta. A pessoa chega num restaurante ou numa lanchonete, pede um suco de laranja e pede o açúcar para colocar dentro do suco. É correto isso, Ana? Não tem essa necessidade, né? Porque a própria fruta, né? Ele, como a gente acabou de falar, tem a frutose, já tem o açúcar, né? Então não tem necessidade de estar adoçando os sucos naturais, né? Lembrando que o ideal mesmo seria a gente nem estar tomando o suco de laranja, seria a gente estar comendo a fruta, mastigando a fruta, comer o bagaço da laranja, né? Principalmente pessoas que têm o intestino ali trancado, tem esse problema, seria então mastigar o bagaço, comer ele, né? Agora, vamos falar um pouco sobre oleaginosos, ou oleaginosas. Castanha, fruta, nozes, avelãs e por aí vai. Qual a importância desses alimentos no dia a dia para melhorar a nossa saúde? Esses alimentos são fundamentais porque eles são anti-inflamatórios, eles ajudam a desinflamar o nosso corpo, o nosso organismo, eles são antioxidantes, eles evitam, né, que a gente tenha um envelhecimento precoce, então é um alimento que também precisa estar presente no nosso dia a dia. Lembrando que também tem uma quantidade certa, né, a gente não pode comprar lá um pacote de castanha do Pará e comer, né, a castanha do Pará a gente precisa ter um cuidado com ela, ali, comer de 2 a 3 castanhas no máximo, né, por dia. Por dia? Isso. Por pessoa. Castanha de caju também? Também, castanha de caju. Mas qual é a mais calórica? É a castanha do Pará? Aqui é do Brasil, agora o nome, né? A castanha do Pará, ela é calórica. A gente tem que cuidar com ela e ela também, ela é rica em selênio, né? E o selênio, ele pode causar uma toxicidade, né? Intoxicar se a gente comer em excesso, né? Para algumas pessoas têm problema com selênio. Então a gente tem que ter cuidado ali. Óleo de canola, óleo de amendoim, óleo de milho, óleo de soja e azeite de oliva. Desses, qual é o melhor? Olha, se tratando, né, na questão de calorias, são todos calóricos. Não existe um que seja menos calórico, um que seja mais calóricos. Todos são calóricos. O ideal é a gente não usar, né? A gente não precisar usar. Em questão da manteiga ali, que tem pessoas que têm o hábito de usar a manteiga para estar preparando, né, fazer a fritura, a cocção ali, a diferença da manteiga é que ela vai ter um pouquinho da proteína animal, né, mas em questão de calorias vai ser praticamente todos iguais ali. Eu posso usar na salada um pouco de azeite de oliva? Sim, pode usar o azeite de oliva na salada, mas também tem que ser de uma forma adequada, né? A gente não pode pegar lá e vou encharcar porque azeite de oliva posso saudável. comer. Não, é uma colherzinha mesmo, só para dar aquele gostinho, para temperar e é isso. Bacon. Fritar com bacon. Não. Banha de porco é mais saudável do que azeite de soja?
Não, eu não considero a banha de porco, o óleo de soja, né, o azeite de soja ali saudável, né? Eu acho que eles não podem fazer parte de um plano alimentar saudável, né? Então, o melhor é quanto menos azeite, porque é industrializado também, exatamente. Né? Mesmo sendo de canola, de girassol, sim, tem que ter cuidado. A gente vai tirar a gordura boa do abacate, da oleaginosas, da linhaça. Então, né, a gente consegue tirar as gorduras boas desses alimentos. A gente não precisa tá ingerindo, né, outro tipo de óleo ali. Mas aí muitos perguntam, Ana, mas como é que eu vou cozinhar se não tem azeite? O óleo, como dizem. É porque as pessoas, né, uma grande maioria está acostumada a fazer frituras. E vai ser, né, um processo de mudança que vai exigir paciência, né? Tem que exigir, precisa ter paciência. A gente vai começar a trabalhar o quê? Com alimentos assados no forno ou preparados na airfry, né? Hoje em dia a gente tem a airfry aí que nossa, ajuda super, né? Dá super certo. Então é questão de mudar os hábitos mesmo. Carne grelhada na churrasqueira. O brasileiro gosta de churrasco, né? Dizem que quanto mais você assa a carne, pior é. Isso também tem um motivo, Ana? A questão ali da carne assada, a gente tem que cuidar também, porque quando vai preparar essa carne, tem que ver a quantidade de sal que está colocando nessa carne, tem que ver que corte é esse. A gente sempre tem que dar preferência para cortes mais magros, né? Evitar as partes que tem muita gordura e cuidar um pouquinho com a questão ali do carvão também, né? Esse carvão ali na carne, aquilo ali não é benéfico para nós. Não é bem-vindo. Não. Agora, você falou há pouco sobre beber e se alimentar. E isso é uma prática muito comum, né? A família se reúne com 3, 4 garrafas de refrigerante. Desde pequeno a criança já é instigada a se alimentar com um copo de refrigerante. Essa prática não deve ser colocada da mãe para o filho? Não, o refrigerante é algo que a gente não deve trazer para dentro da nossa casa. Ele é um alimento, ele é uma bebida que só tem açúcar ali, né? Só tem açúcar, só vai contribuir para trazer doenças, malefícios, né? Então, a gente não deve comprar, não deve trazer para dentro de casa, não deve dar para o filho. Preferível um copo d'água? Com certeza, melhor. Água. Suco em caixinha também... Não, também tem açúcar, tem bastante açúcar, bastante. Não é pouco, aditivo né? que E tem exatamente. Sal também, né, Ana? Sim, tem o sódio também. As pessoas acham que ele é doce, mas não tem sal. No fundo tem. Se você ler o rótulo, você vai ver a quantidade de sal. Né? Ana, nós estamos quase no final do programa. Tudo que você falou de nutrição, da importância da nutricionista e a atividade física, os dois associados, quando o paciente toma a atitude de fazer, dá resultado? Sim, a atividade física é essencial, né? A atividade física e a alimentação saudável, elas têm que andar junto, elas andam junto. Então, a gente precisa sim estar se exercitando, saindo do sedentarismo, né? Praticando a nossa atividade física 3 a 4 vezes na semana, para a gente ter uma melhora, né, no resultado da questão do emagrecimento, não só do emagrecimento, da saúde e do bem-estar. Isso não quer dizer que você também vá ser radical, né, Ana? Você também, de vez em quando, quem faz uma reeducação alimentar acompanhada por um profissional, lá de vez em quando também pode comer uma pizzazinha. A nutricionista libera, né? Sim, libera, sim, até libera, né, dependendo como foi o resultado. Se o paciente voltou no retorno, tá fazendo, tá show, tá seguindo o plano certinho, conseguiu esse equilíbrio. Então, sim, ela vai ter ali o dia livre para ela comer, né, algo fora, né, um bolo recheado, ou comer uma pizza, ou comer um hambúrguer. É claro, né, que em questão ali do hambúrguer, eu sempre passo receitas para os meus pacientes em estar preparando esse hambúrguer em casa, comprar um pão integral, um pão melhor e preparar em casa, né? Se tratando de um valor calórico, vai ser bem menor do que que a gente vai estar consumindo fora. Para encerrar, café da manhã é importante? É dito que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, é verdade? O café da manhã ele é importantíssimo, né? A gente precisa ter um café da manhã como um príncipe, almoçar como um rei e jantar como um mendigo, né? Essa é a regra. O que está acontecendo no dia de hoje? As pessoas não estão tomando café da manhã, almoçam um pouco, vão almoçar lá 2 horas da tarde e à noite, a hora que chegam do trabalho, das suas atividades,
estão com aquela fome enorme, né? Daí vão comer como um rei e depois deitar para dormir. Então, isso atrapalha muito o processo de emagrecimento, né? A gente precisa adequar isso. Quanto mais cedo, melhor. Não é verdade? Exatamente. Ana, obrigado pela sua presença. Eu que Foi agradeço. muito bom conversar com você e fica o convite para uma outra oportunidade. Muito obrigada, com certeza Sucesso eu a você, saúde. Obrigada. E até a próxima. Até. Obrigado. Bem, eu conversei com Ana Cristina de Souza Teixeira, nutricionista, que atua, trabalha, presta os seus serviços a quem tiver interesse lá na Policlínica Social Saúde. Se você quiser se informar sobre a Policlínica Social Saúde, acesse no Google e você vai ver as vantagens da Policlínica Social Saúde. Ok? Nós estamos encerrando mais um programa Saúde e Companhia, desejando a todos uma ótima semana e com saúde. Faça a coisa certa, porque o certo ainda é fazer o certo. Ok? Até a semana que vem. Tchau.